Então, senhores, vamos continuar aqui a nossa revisão em relação à informática, né? Agora a gente vê a parte do Linux, para a prova que ocorre agora no final de semana, né? O soldado temporário do Corpo Bombeiro Militar de Santa Catarina, tá? Então, esse vídeo é um complemento às aulas presenciais que a nossa turma, a Atena Treinamentos, está realizando, né? Então, a gente está gravando em complemento ao que a gente já falou em sala de aula, tá? Então, a gente não vai ver tudo, a gente vai pincelar os principais assuntos aí dentro da parte do Linux, tá? Dentro daquilo que a banca mais cobre. Então, o Linux, né, também chamado GNU Linux, tá? O símbolo dele é esse pinguinzinho aqui. O nome desse pinguim já caiu em prova, tá, pessoal? É Tux, beleza? E aí o Linux é um geral, né, uma filosofia geral ali do software livre. A gente já vai ver na sequência. Então, é um software livre, tá? O software livre não quer dizer que ele é grátis, não é grátis, tá? Ele não é grátis, apesar de algumas versões dele serem gratuitas, mas não quer dizer que ele é grátis. O software Linux, ele quer dizer ser software livre, ele quer dizer ser livre no sentido de não ter um proprietário, né? Diferente, por exemplo, do Windows, né? Que tem o proprietário ali, é Microsoft. Então ele não é um software proprietário, ele é um software livre, qualquer um pode acessá-lo, baixá-lo, modificá-lo, corrigi-lo, etc. Tá? Então, nesse sentido que ele vem ser livre. Open source, então, open source significa que o código dele é aberto, tá? Então, o código-fonte do Linux é aberto, todo mundo tem acesso. Se eu quiser abrir o código-fonte dele e mudar alguma coisa, eu consigo fazer isso na minha máquina, tá? É diferente do Windows, por exemplo, né, que é proprietário, é criado por uma empresa privada. Essa empresa, ela vai lá e deixa esse software bloqueado, né? Ela não quer que outras pessoas mexam no software, descubram os segredos de programação deles, tá? O kernel, Linux, kernel é como se fosse a central, o cérebro, o centro nervoso ali do sistema, tá? Então, vocês vão ver que existem várias interfaces, várias distribuições Linux, mas o kernel Linux significa que ele segue essa mesma filosofia, que ele tem um código aberto e que ele segue um padrão de código. Por isso que ele tem um kernel, um núcleo, né, próprio dos códigos Linux. E aí, em algumas situações, a gente tem um microkernel, que é um núcleo ainda menor dentro desse kernel, né? Nas versões mais novas é bem falado isso. Inclusive nas últimas provas da IDECAN caiu aí uma questão sobre microkernel. Então o kernel é o centro nervoso, é como se fosse a base do Linux. O microkernel é um kernel ainda menor, né? Uma central ainda mais concentrada dele ali, tá? De maneira bem didática aqui para vocês, sem se aprofundar no assunto, né? Porque a banca não vai exigir que vocês tenham conhecimento de programação e etc. ali dentro do Linux, tá? Então, me desculpe se às vezes eu usar aqui alguns termos mais genéricos, mas a intenção aqui é vocês ir para a prova sabendo responder essa questão da banca e não conhecer informática a fundo, tá? A interface dele, né? Pode ser de duas formas, tá? Então, a gente pode ter uma interface gráfica, né, que é a GUI, a GUI, né, então vai ser uma interface gráfica, se não me engano aqui é Graphic Unity Interface, né, e a CLI, que é Commander Line Interface, que é por linha de comando. Então aqui em cima a gente vai ter, como tem no Windows, né, uma telinha lá bonitinha, aí um monte de íconezinho aqui para mim clicar, uma barra de tarefa aqui embaixo, e eu vou podendo clicar com o mouse aqui de maneira visual, trabalhar dentro do Linux. E aqui na CLI, né, que é a Command Line Interface, você vai ter uma tela preta, uma linha de comando aqui em cima, e você vai digitando os comandos aqui, ó, tudo em texto, né, não tem nada de desenho, símbolos, nem desenho para você clicar. E aí, o Linux ele possui diversas distribuições. Como qualquer um pode entrar, alterar, redistribuir, então
acaba que muitas pessoas vão ali, pegam o sistema Linux, pegam o kernel Linux e criam um sistema próprio. E aí vocês vão ver que existem bastante distribuições, a gente vai ver as principais ali na frente. Linux é um sistema operacional de código aberto, do tipo Unix-like, criado inicialmente por Linus Torvalds, tá? Então, que foi o Linus, né, Torvalds, que criou. Daí o nome Linux, né, próximo ali do nome do Linux. Criou em 1991, tecnicamente o termo Linux refere-se ao kernel, né, núcleo do sistema responsável por gerenciar o hardware do computador, como processador, memória e outros dispositivos, e fornecer serviços essenciais para os programas. Na prática, o Linux é utilizado em conjunto com outros softwares, como bibliotecas e ferramentas GNU, formando as chamadas distribuições Linux, né? E aí lá no Linux você também pode ir lá instalar diversos aplicativos, né? Inclusive tem alguns aplicativos que tem tanto lá pro Windows como pro Linux, como até para celular. Então, por ser livre e aberto, o Linux permite que qualquer pessoa use, estude, modifique e distribua o sistema, o que contribui para a sua ampla adoção em servidores, computadores pessoais, smartphones, sistemas embarcados e supercomputadores. Tá? O lugar que a gente mais vai ver o Linux hoje em dia são nos servidores. Tá? O servidor mais famoso da internet hoje é o Apache, mais usado. E o Apache, né, é um servidor Linux. Tá. Até tem o servidor lá, Windows Server, né? Mas o mais famoso é o Apache. Então a CLI, né? É isso aqui, ó, Command Line Interface. É só escrito, né? Então na CLI eu vou ter apenas comandos escritos, né? E aí esses comandos aqui vão controlar o computador da mesma maneira que eu controlaria com o mouse, por exemplo. E a interface, né, que aceita esses comandos, que traduz esse comando, é a shell script. Shell é concha em inglês, né? Ela é como se fosse uma concha com várias camadas ali para você acessar o sistema do Linux, tá? Aí o usuário padrão do Linux vai ter lá vai ser sempre representado por um cifrão, tá? O usuário administrador ou administrador comum também vai ser um cifrão, vai ser um usuário comum também, tá? E o raiz, né, o usuário raiz ou usuário root ou super usuário, ele vai ser representado por um hashtag, né, sustenido aqui, né? E para mim conseguir acessar esse super usuário, eu vou dar o comando sudo, né, super usuário. sudo super usuário, sudo super usuário. Então quando eu dou o sudo aqui, ó, o sudo é meio que ele é um comando que obriga o computador a executar, tá? Só que ele é um comando do superusuário, tá? Então é superusuário dash alguma coisa aqui, tá? Então ele vai obrigar o computador a executar aquele comando. E aí o SU é superusuário. E eu posso ser convidado também, tá? Então ele é um multiusuário, assim como o Windows, né? Você pode ter uma conta tua, uma conta para o teu irmão, uma conta para o teu pai. Aqui também você pode ter diversas contas no mesmo sistema. Superusuário seria o administrador de todo o sistema daí, né? Ele é multitarefa preemptivo, né? O que isso quer dizer? Não sei se vocês lembram, né? Essa é da época dos senhores, mas antigamente você estava fazendo um processo no teu computador, por exemplo, digitando um texto, e por algum motivo você estava executando mais um aplicativo, ele estava digitando um texto e ouvindo música, e aquele aplicativo de música ele travava. Quando ele travava, o computador tinha que reiniciar por completo para destravar aquele erro, tá? O sistema preemptivo ele age corrige esse problema. Então o sistema preemptivo ele faz com que o sistema ele funcione de forma independente um programa do outro. Então, se um programa falhar, travar, etc., ele não vai bloquear outros programas, não vai travar outros programas. Ele vai manter só aquele travado, você vai ter que reiniciar aquele programa ali, beleza, mas você não vai perder o que estava fazendo em outros programas. Por exemplo, antigamente, lá, né, quando não era preemptivo, você estava escutando música e digitando um texto. E aí, por algum motivo, o aplicativo de música travava. Você perdia todo aquele texto que você tinha escrito, se você não tivesse salvo, né? Então, a partir do último ponto salvo, você teria perdido o texto porque o sistema travava por completo.
E agora com esse sistema multitarefa preemptivo, ele funciona de maneira independente, então se um programa travar, ele não vai prejudicar os demais, tá? Uma coisa que as pessoas se enganam, né? Falam, o Linux ele não pega vírus. É mentira, tá? O Linux ele pega vírus, só que como ele é um sistema de código aberto, onde todas as pessoas trabalham ali para melhorá-lo, né? Então ele é mais resistente ao vírus, tá? É mais difícil você encontrar um vírus para Linux, mas ele não é imune, tá? O kernel é o núcleo do sistema operacional, né? Então, o kernel trabalha lá junto ao sistema operacional, no núcleo do computador, para poder controlar as tarefas principais, né? Como a comunicação ali com processador, com memória RAM e etc. E aí a gente pode ter ainda um microkernel, que ele vai atuar em situações mais específicas ainda ali no processador. Aqui a gente tem a interface GUI, né, GUI, que é a interface gráfica, e essa interface gráfica daí sim, né, aí você vai lá e clica no link, clica na pastinha, clica para excluir, né, você vai clicando aqui com o mouse, por isso que ela é gráfica. Diferente da CLI, que está aqui do lado, que é só código, né, então você vai ter que saber alguns códigos aí para processar alguma coisa dentro da CLI. As distribuições que a gente tem no Linux, tá? Existem diversas, muito mais do que eu coloquei aqui, mas essas aqui são as principais. Então, essa aqui vocês têm meio que saber para a prova que pode aparecer, tá? Então, só vou ler aqui, né? Você vai ter que dar uma olhada, ler umas 2 ou 3 vezes para que você cair na prova você lembre, tá? Mas uma dica, ó, o Ubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Kubuntu, geralmente tá correto, tá? Então, olha só, Arch Linux, Fubuntu, Lubuntu, Mandriva, OpenSUSE, Xubuntu, Archbang, CentOS, Kubuntu, Core, Ubuntu é o mais famoso, tá? Esse aqui de longe o mais famoso, se cair alguma coisa vai ser sobre esse. Esse inclusive é o sistema padrão do Corpo Bombeiro Militar de Santa Catarina. Então no CBM SC, a gente só usa isso aqui, só tem Ubuntu, não tem outro sistema, tá? A gente é vedado de usar outro sistema. Então, se cair algum, provável que seja esse. Daí a gente tem o Zorin, Kinopix, Mageia, Linux Mint, P35SD e diversos outros, né? Que vocês vão ter que ler aqui. Né? Fedora, que é bem famoso, Debian é famoso. Enfim, os principais, tá? Ubuntu, Debian, Fedora e Mint, tá? Ubuntu, Linux Mint, Fedora e o Debian. Esses são os principais que tem que saber. Principais aplicativos do Linux, tá? O navegador do Linux, ele vai operar com Firefox, igual o Windows, com o Chrome com o Opera, tá? Geralmente a gente usa lá o Chrome e o Firefox. O base, né, o que vem já nativo instalado é o Firefox. Então, quando você instala o Linux, o navegador que vem instalado no teu Linux é o Firefox. Exploradores de arquivo, né, o Nautilus e o Conqueror, que vão substituir o Windows Explorer, né, no caso do Windows. Aplicativos de texto, a gente vai ter o OpenOffice, o BROffice e o LibreOffice. Bloco de notas é o Vi. Compactadores de arquivo, né, para fazer zip, tar, é o tar e o gzip. Servidor web, o Apache, o principal, né, o que mais se usa Linux hoje no mundo é o servidor Apache. Editor de imagem, como se fosse lá um Photoshop, o GIMP. Gerenciador de inicialização, esse aqui vai ficar lá junto no root, né, do Linux e na BIOS do computador, tá? Vai agir junto à BIOS do computador, não vai estar na BIOS, mas vai agir junto à BIOS. É o Grub e o Lilo, que ele vai servir para quê? Eu quero no meu computador instalar tanto o Windows quanto o Ubuntu. E aí, quando eu ligar, eu quero escolher entre um e outro. Então, o programa que vai gerenciar essa inicialização vai ser o Grub ou o Lilo. Emulador de programas Windows, né? Então, por exemplo, se eu quiser instalar um programa Windows no meu computador, dá para instalar? Dá, né? Eu vou instalar aí o Wine, que ele vai emular o Windows, ele vai simular como se fosse o Windows, tá? E aí
o símbolozinho aqui, inclusive, é uma tacinha de vinho, tá? Por isso que se chama Wine aqui o programa. E o servidor de arquivos Samba, que integra Windows e Linux na comunicação para transferência de arquivo, né? Ou para instalação de impressoras na rede, etc. Como é que funcionam os diretórios, né? Os arquivos e diretórios do Linux? Lá no Windows, você vai ver lá que tem o C, dois pontos, né, ou qualquer outra letra ali que o usuário queira configurar, mas vai estar geralmente C, dois pontos, arquivos e programas, área de trabalho, documento e tal, e aí é assim que fica organizado. Aqui no Linux, ele tem o root, e o root é representado pela contrabarra, tá? Então a barra dele é inclinada para a direita. Isso é um detalhe também aqui, ó, no Windows e no Linux, né? Quando você pega o Windows, a barra do Windows é uma barra aqui, ó, tá? Assim. Quando eu pego o Linux, ele vai ser uma contrabarra, tá? Então, lembra que o Windows, a barra é deitada para a esquerda, e no Linux, a barra é deitada para a direita, beleza? A barra é o contrário aqui, tá? Então, o sistema base é o root. Do root, que significa raiz, né? Da raiz do sistema aqui, ele vai florar todo o resto dos diretórios, tá? Então, vai ter o diretório bin, o boot, o dev, o etc, o home. Aí no home vai distribuir entre diversos usuários que o sistema tem, porque lembra que ele é multiusuário. Então, por ser multiusuário, ele vai ter várias pastas de usuários. Aí dentro de cada usuário desse aqui, por exemplo, home Thiago, home Schroeder, home outro nome aqui, eu vou ter as minhas pastas, documentos, imagens, vídeos, né? Então vai ficar dentro da pasta home. Tem que pensar o seguinte, home significa o que em inglês? Casa, né? Então a tua casa dentro do computador vai ser a pastinha home, é lá que você vai guardar suas coisas. Tudo que for teu particular, você vai guardar dentro da pastinha home, tá? Aí vai ter a pasta lib, a mnt, a op, não se preocupe, a gente vai ver uma por uma aqui na sequência. A proc, a root, nota aqui, ó, a root é uma pasta, é uma subpasta da root de sistema, tá? Então, cuida que pode ocorrer uma pegadinha aqui. Eu posso ter a pasta root raiz aqui e ainda uma raiz da raiz, né? Vai ter outros sistemas aqui dentro. Vai ser a raiz de dois sistemas, no caso. SBIN, temp, USR e var. A gente vai ver cada uma delas aqui, só se liga com essa questão aqui da barra, tá? Barra e contrabarra, no caso do Linux e do Windows. E aí a gente vai ver diretório a diretório. A raiz, ou seja, o root é o diretório principal. Todos os outros arquivos estão dentro dele. Então todos os outros arquivos vão sair da pasta root. Na pasta boot, arquivos necessários para a inicialização do sistema. Então, para bootar o sistema, para inicializar o sistema, né? Vai estar aqui. Toda a parte de kernel, inicialização, vai estar nessa pasta. A pasta root, a pasta pessoal exclusiva do administrador do sistema, superusuário. Então, lembra que a gente viu aqui, ó, tem a pasta root, e a pasta root também tem uma pasta root, que é outra raiz. Então, nessa root da root, né? Raiz da raiz, aí é uma pasta exclusiva do administrador do sistema, do superusuário. Então, eu só vou conseguir acessar essa pasta para quem tem um usuário que termina lá com um hashtag, né? Se eu tiver um usuário comum, cifrão, eu não vou poder usar, beleza? Essa pasta ali é para quem tem o usuário, superusuário, hashtag. Aí a gente vai ter a pasta bin, que comandos essenciais do sistema usados por todos os usuários, tá? Então, o usuário, para movimentar arquivos, ele vai precisar listar, ele vai precisar copiar, ele vai precisar mudar o diretório, né? Então, ele vai usar aqui diversos comandos. Esses comandos, eles ficam guardados dentro da pasta bin. Então, bin é de comando, tá? Ele que vai dar o comando, vai ter armazenado os comandos. Só que esses comandos são para usuários comuns. Quando eu pego um superusuário, eu vou ter usando a pasta sbin, de superusuário. Então, é superbin. Então, para usuário comum, eu uso bin. Para o superusuário, superbin, sbin. Beleza? Comandos de administrador do sistema usados principalmente pelo root. Então, aqui vão ter comandos como fdisk, reboot, que são comandos assim que vão alterar a arquitetura a forma como o sistema funciona no padrão, né? Não são aqueles arquivos comuns que a gente vai ter lá na pasta bin. A pasta USR, que é User Resource, contém a maior parte dos programas instalados, tá? Então, na pasta USR vai estar lá a biblioteca dos programas,
quais são os programas que foram instalados. Então, eu instalei um programa para editar texto, vai estar lá na pasta user. O programa que eu uso, ele tem alguns dados particular meu, vai estar lá dentro da pasta user, tá? A pasta etc, que é etc, arquivos de configuração global. Então, aqui na pasta user, eu vou colocar os arquivos de configuração dos meus programas instalados, tá? Quando eu vou lá na etc, são os arquivos de configuração global, que o sistema usa para rodar as coisas, tá? Não é só os teus programas, os programas que são usados pelo sistema kernel, sistema Linux, né, através do kernel, para rodar os demais sistemas e rodar também o hardware do computador. Na pasta home a gente já falou, né? Home é casa em inglês, então dentro da tua casa, que você vai guardar teus arquivos e etc. Então lá vai ficar as fotos, a área de trabalho, documento, etc. A pasta opt, que é optional, local para instalação de softwares de terceiro, né? Então, pensa bem, o software de terceiro é opcional. O meu sistema consegue trabalhar sem esse terceiro. Então, quando eu tenho que instalar um software de terceiro, por exemplo, eu vou instalar um programa Windows. O Linux não precisa de nada do Windows para funcionar. Mas, por algum motivo, você quer instalar um sistema que é do Windows. Provavelmente, ele vai colocar dentro da pasta optional, porque é um programa opcional, um programa a mais ali que você está instalando, mas não é necessário. Por isso que o apt é o nome dessa pasta. Dentro do diretório ainda dev, tá? No dev a gente vai ter arquivos que representam o hardware do computador, né? Então dev são devices. Devices são partes do hardware ali que a gente vai usar para que o sistema rode. E esses arquivos que o hardware usa, especificamente, vão ficar dentro da pasta dev. Na pasta média, ou mídia, né, vão ser os pontos de montagem, tá? Vai ser a raiz da montagem dos drivers externos, tá? Dos periféricos externos. Então, quando eu vou montar lá um pendrive, eu coloco um pendrive no Linux, ele tem que montar a partir de um sistema. Então, ele monta a partir do barra média, beleza? Média, daí barra, o nome do pendrive é Thiago, tá? Então, ele vai montar Thiago aqui, beleza? E barra, daí vem os arquivos que vai estar dentro. Então, ele usa como base montar no diretório média. Só que quem monta isso é um outro programa, e esse outro programa fica dentro do MNT, que é o monte. Então é o local para montagem, é lá que está os arquivos para montar o CD, para montar o pendrive, beleza? Então quando você vai montar o pendrive, os arquivos e os programas que eu preciso para montar o pendrive estão aqui. Mas quando eu olho o pendrive, os arquivos do pendrive foram montados dentro da pasta média. Então ele separa quem monta de onde monta, tá? A pasta temp, que é temporário, é um espaço para arquivo temporário, então essa fica fácil de gravar, né? Geralmente é limpo ao reiniciar, então geralmente ela se apaga quando reinicia. A pasta var é a pasta de variáveis, né? Então é um arquivo que muda o tamanho constantemente, como logs do sistema, bancos de dados e fila. Então tudo que é variável, então se você está lá trabalhando com a calculadora, por exemplo, concorde que você vai fazer um cálculo, 1 mais 1 vai dar 2, 2 mais 3 vai dar 5, desculpa, e isso vai estar sendo associado a uma variável, tá? Então ele vai mudar, ele muda de 1 para mais 1, depois ele virou 2, depois somou 3, ele virou 5, então essa variável foi mudando. E aí tem uma pasta, que é a pasta var, onde ficam essas variáveis que ficam mudando de tamanho, ficam mudando elas são variáveis, justamente isso, né? Elas são variáveis que variam, né? Então ela está variando a todo momento. Por isso que a pasta onde ela fica é a pasta das variáveis, daquilo que varia. Beleza? Então são arquivos que mudam o tamanho dele constantemente. A biblioteca, né? Libraries, que são bibliotecas onde tem arquivos, né? Para que os comandos bin e sbin sejam executados. Então quando eu coloco, por exemplo, ls no sistema, ls, e dou um enter, ele vai listar. Só que como é que o computador sabe o que é listar, né? Então, dentro da pasta bibliotecas, né, na barra lib ali, ele fica lá, ó, quando o usuário digitar ls, ele faça isso aqui, daí um monte de instrução lá do que fazer quando clicar ls. Quando ele digitar cp, faça tal coisa, tá? Então é uma tradução. Então o comando é algo mais simples, né, um ls,
mas o que executa é um código lá um pouco maior, e esse código maior fica guardado dentro das libraries no /bin e no /sbin. E o proc e o sys são diretórios virtuais que fornecem informações em tempo real sobre o hardware e o processo em execução. Então, no /proc é os processos que estão ocorrendo no computador, e o sys é como o sistema está se comportando. No Linux, tudo é arquivo, tá? Tudo que você fizer no Linux, ele vai entender como se fosse um arquivo. Então, todos esses diretórios aqui, ó, todos os diretórios aqui, eles atuam como arquivos ali para fazer o computador funcionar. Aqui tem mais um resumo, né? E aí ele ainda divide por comandos executáveis, configurações, hardware temporário, sistema e virtual, dynamic data. Então vocês podem de repente usar essa figura para auxiliar vocês a gravar tudo isso que a gente viu até agora. Aí a gente vai ver os principais comandos, tá? Quando eu estou digitando os comandos lá no CLI, né, Command Line Interface, eu vou ter alguns comandos que vão executar funções, outros que vão me dar informações, tá? Por exemplo, se eu não sei em qual diretório eu tô lá navegando, eu já fui para minha pasta, depois eu voltei para home, depois eu fui para a pasta bin, e agora eu já nem sei onde que eu tô mais. E aí eu quero saber onde que eu tô, eu posso dar um comando chamado pwd, que é o Print Working Directory. Ele vai mostrar para mim o caminho de onde eu estou naquele momento, tá? Cuida para não confundir o pwd com password. Password é PSSD. Quando você quiser mudar o password, o arquivo, o comando é PSSD. Quando eu dou um pwd, ele significa Print Working Directory. É printar, imprimir o diretório onde eu estou trabalhando naquele momento. Beleza? Então, aí na sequência, a gente vai ver o comando ls. ls é de listar, então ele vai listar os arquivos que estão naquele diretório. O cd, ele vai ser um charge directory, vou mudar o diretório, vou mudar a pasta onde eu estou. Por exemplo, eu estou na pasta home/Thiago, eu quero mudar para a pasta home/Schroeder. Eu vou lá e dou um cd/Schroeder. Então, eu vou sair da pasta /Thiago e vou para a pasta /Schroeder. Se eu tivesse no GLI, que é a interface gráfica, eu poderia ir lá com o mouse e clicar voltar da pasta Thiago e clicar em cima da pasta Schroeder, entraria na pasta. Como eu estou no CLI, que é tudo por linha de comando, eu tenho que dar o comando cd, mudar diretório, charge directory, beleza? Aí eu tenho alguns arquivos de manipulação de arquivos e pastas, tá? O primeiro, mais importante, que mais aparece é o mkdir. mkdir é make directory, ou seja, faça um diretório, crie uma pasta, crie um diretório. O diretório é igual pasta, tá? Temos também o arquivo tout, que cria um arquivo vazio ou atualiza a data existente de um arquivo. O arquivo copy, que é o cp, ele vai copiar um arquivo ou uma pasta. O arquivo move, que vai mover ou renomear um arquivo, né? Então eu posso mover ou renomear. Por que eu posso renomear? Quando eu dou o comando move, ele espera que eu escreva duas coisas. Primeiro o diretório e aí um espaço, o segundo diretório. Então, se eu der um move /Thiago /Thiago documentos para espaço /Thiago documentos 2, eu vou mudar aquela pasta de documentos para documentos 2, mas se nesse momento eu também mudo o nome da segunda pasta, eu acabo renomeando essa pasta com o mesmo comando, tá? Então cuidem, porque o move, ele tanto movimenta a pasta quanto renomeia, porque ele simplesmente vai ter que colocar em outro diretório, então eu posso escolher o nome desse diretório e acabo mudando. O RM é o remove. Então, o remove, ele vai apagar arquivos, tá? Então, vou dar um RM /Thiago. Vou remover a pasta Thiago, ela vai deixar de existir, tá? Visualização, eu posso usar para visualizar arquivos o comando cat, né? Ele vai mostrar o arquivo na tela, e aí eu posso fazer com que esse arquivo apareça de página por página. Então eu dou um cat /less, ele vai aparecer página por página, não vai aparecer o arquivo inteiro com todas as páginas, vai ficar muito confuso em mim ler ali. Ou então eu posso dar o head /tail.
head é cabeça, tail é cauda, né? Então eu posso, em inglês, então eu posso ver só a primeira e a última, as primeiras e as últimas linhas, né? Para mim não precisar ver o arquivo inteiro. Então imagine que é um arquivo de 1000 páginas e eu só quero conferir se é aquele arquivo mesmo que eu estou procurando. Eu posso dar um head ou um tail só para mim ver as primeiras páginas ou as últimas páginas, para mim saber se é aquele arquivo mesmo. Depois que eu tiver certeza, eu posso abrir ele de maneira que eu da maneira que eu quiser, né? Mas porque senão eu vou abrir um arquivo de 1000 páginas dentro de um leitor de texto e vai virar uma bagunça, tá? O grep que busca por um texto específico dentro do arquivo, né? Então é como se fosse eu clicar no localizar, e o nano ou o vim, que são editores de texto, né? Como se fosse o bloco de notas do Windows, né? O bloco de notas do Windows aqui no Linux a gente teria ele como nano ou como vim. Beleza? Vou apagar aqui só. Vamos lá, seguindo então. A gente tem o comando sudo, que vai dar poder de superusuário, né? Então é superuser_do. O sudo, né, significa exatamente isso, ó. Se eu quiser dar só um comando como superusuário, eu posso escrever sudo. O sudo ele significa superusuário do. Então, do é fazer em inglês, né? Fazer. Então, faça como superusuário. Isso quer dizer o sudo, beleza? Você dá um comando lá, ls numa pasta. Ele fala, você não tem autorização. Aí eu posso dar um sudo ls, ou seja, faça como superusuário listar. E aí ele vai trabalhar como se fosse superusuário, né, e vai fazer aquela ação que eu pedi, não vai me restringir. O sudo aqui tá errado, né, não, é um D só. É sudo su entra no modo superusuário, e a partir daí tudo que será feito será superusuário, e o switch user, né, su, ele troca de usuário, né, então quando eu dou um sudo su, eu estou falando faça como superusuário e troque o usuário para mim. Chmod altera as permissões de acesso, quem pode ler, escrever e executar, né? Então ele dá leitura, escrita e execução, e isso varia de 0, de uma forma, não é de 0, de 1. Essas permissões aqui, ó, elas variam de 1 a 7, sendo 1 a permissão mais restrita, né, mais baixa, e 7 a que permite qualquer coisa. Né? Então, se eu quero dar permissão total de leitura, eu dou um sudo 7, ele vai entender que é leitura. Se eu quero dar permissão total de escrita, 7 de escrita. Mas eu quero dar nenhuma permissão de execução, então eu dou 1. Né? Então eu dou o comando chmod 771, total de escrita, de leitura, read, total de escrita, write, e um só de execução. Então eu não permito que ele execute. O show, né, CHO, né, ele altera o dono do arquivo. Né? Então, vamos supor que está lá no usuário Thiago. Então, home /Thiago /documento. E eu quero passar aquela pasta de documento para um outro usuário. Então, eu vou CHO, né, /home /Thiago, e aí vou dar um espaço /home /Schroeder. Passei do usuário Thiago para o usuário Schroeder. E, por último, aqui o password, que a gente já tinha falado anteriormente. Ele funciona tanto PSSD quanto PASSD, SWD, desculpa, para alterar a senha do usuário. Tá? Então, só cuida para não confundir esse password aqui com o PWD, que é muito comum a banca induzir o aluno a ir por esse caminho. Ainda a gente tem lá o top ou htop, que mostra os processos que estão rodando na memória do CPU em tempo real. O df, que exibe o espaço livre em disco. Free e IP. Esses aqui, ó, eu vou até vamos desconsiderar aqui, ó. Esse quase nunca cai nas provas, tá? E agora a gente vai lá para as questões, tá? Assistente de suporte administrativo de finanças assinale a alternativa que apresenta um sistema operacional de código aberto e que oferece uma ampla variedade de distribuições gratuitas, permitindo que os usuários escolham a versão que melhor atende às suas necessidades, né? Então, Linux, né? A gente já sabe disso. O sistema operacional Linux é amplamente utilizado por suas funcionalidades robustas e eficientes para a manipulação de arquivos e pastas. Com comando simples é possível gerenciar arquivos, mover, copiar e excluir pastas. Considerando as operações básicas
de gerenciamento de arquivos, assinale dentre as alternativas abaixo aquela que descreve corretamente uma ação que pode ser realizada no Linux. Então, o comando ls serve para editar? Não, né? Ele serve para listar. Listar. O comando cp, o que é? Copiar. Usado para copiar arquivos de uma pasta para outra? Sim, é essa aqui. Ó. Então, a gente já achou o gabarito. O comando rm, remover, é empregado para listar? Não, para remover. O comando mkdir, make director, faça um diretório, é utilizado para mover arquivos? Não, ele é usado para fazer um diretório. Para mover é o mover ou renomear é o move, mv, beleza? O rm, remover, e o ls, listar. Fechou? Tranquilo? Então, a gente encerra aqui essa parte do Linux, tá? Essa revisão do Linux, e na sequência a gente vai entrar em conhecimentos básicos da internet aí para fechar essa revisão de hoje. Valeu, obrigado. Fico à disposição, se precisarem de ajuda aí, entre em contato ali para o nosso grupo, ou se não, pode mandar mensagem aqui embaixo do vídeo que eu respondo assim que possível. Valeu, obrigado. Boa prova para nós aí no domingo.